Episódio 10. Decidindo fazer o seu mestrado ou seu doutorado. Parte 2. Os custos. Quanto vai custar? Qual é o preço que você vai ter que pagar para alcançar o seu título? O nosso primeiro ponto que nós precisamos abordar é entender o que eu quero dizer por custo. Vejam que custo, ou o preço, aqui para fins dessa nossa conversa de hoje, não é somente o custo financeiro, mas todo o custo do que você vai ter que entregar para você obter no final o seu título que você almeja. Então, vejam que a vida ela envolve investimentos que são muito variados e que não se limitam apenas ao dinheiro. Então nós vamos começar a falar sobre todos esses custos e o que você deve esperar em termos de entrega durante aí esse período de titulação. Então, cursar uma pós-graduação, sobretudo uma que seja stricto sensu, acaba trazendo vários impactos para a vida do pós-graduando. Eis alguns dos principais impactos que serão sentidos. O primeiro deles são os investimentos logísticos. O que nós queremos dizer com os investimentos logísticos? É um novo ritmo no seu dia a dia para você conseguir incluir na vida o hábito da leitura, da pesquisa, da redação e da participação em aulas e eventos. Isso é algo que as pessoas não imaginam o quanto a vida delas e o dia a dia delas será impactado por elas agora estarem engajadas nesse meio acadêmico. Então, existem algumas mudanças de estilo de vida que precisarão ser feitas e que ficarão mais claras aqui no decorrer desse nosso encontro, tá bom? Já seguindo para o próximo tipo de investimento, nós teremos alguns investimentos financeiros. Vamos falar de dinheiro. Quanto vai custar o seu mestrado, o seu doutorado, a sua especialização? E aqui eu vou tomar como base as pós-graduação stricto sensu, sobretudo mestrado. Então, quem quer doutorado pode puxar o que eu vou falar um pouco para cima, quem quer especialização pode puxar o que eu vou falar um pouco para baixo. Em regra, né? Vai variar de instituição para instituição, de localidade para localidade. Então, vejam, existem investimentos financeiros que precisarão ser feitos para que a titulação seja obtida. É uma inserção de custos novos no seu estilo de vida, pois fora as taxas de matrícula e a mensalidade, caso o curso seja privado, e aí você vai ter que pagar a mensalidade, o pesquisador ainda passará a ter de investir constantemente em livros, viagens, inscrições para eventos, palestras, congressos, simpósios, seminários, assinaturas de serviços de streaming, bibliotecas online, etc. Então tem um monte de coisas que é possível investir em termos financeiros no decorrer da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Evidentemente, esses custos eles variam bastante a depender da instituição, do curso, da localidade e das atividades opcionais que o estudante decida fazer. Então, você pode ter um viés que vai custar um pouco mais ou um viés que vai custar um pouco menos. Se você, por exemplo, frequentar menos eventos ou optar por usar mais obras emprestadas, seja de biblioteca, de amigos, professores, etc. O primeiro ponto a se atentar, então, é o custo mais direto de todos, é a taxa de matrícula ou a mensalidade. No caso das públicas, não vai ter isso, certo? Não vai ter a mensalidade, com certeza não, a taxa de matrícula, talvez. Mas nas públicas tem a inscrição para o concurso público. Nas faculdades públicas, você entra mediante concurso público, é o processo seletivo. Então, se você pretende uma pública, você não precisa se preocupar com mensalidade,
mas é bom você considerar que vai ter uma taxa aí para conseguir prestar o concurso. E nem sempre você passa de primeira, né? Então, precisa considerar que talvez você tenha que tentar algumas vezes até conseguir ser aprovado. Pesquise com antecedência os valores praticados pelas instituições desejadas, para ter uma noção de grandeza com o que é praticado no mercado daquelas que cobram mensalidade. Raciocine com uma mensalidade média de R$ 2.800 no mestrado. Lembre-se, porém, que existe a possibilidade de concorrer a bolsas de estudo na maioria das instituições. Então, dá para você entrar e, ao longo do seu curso, você vai ter algumas oportunidades de concorrer a uma bolsa de estudos e aí se isentar desse custo da mensalidade, né? Mas, então, para ter noção de grandeza, para você raciocinar uma média do quanto você vai pagar em uma mensalidade de mestrado, R$ 2.800 por mês, ok? Pois bem, vamos seguir. Qual é o próximo ponto com relação a custos e investimentos financeiros que você precisa se atentar? É o custo com hospedagem, transporte e também alimentação. Bom, esses são custos que muitas pessoas acabam esquecendo de contabilizar na hora de fazer o curso de graduação ou de pós-graduação, ou seja, especialização, mestrado, doutorado, que são os custos relativos à hospedagem, transporte e alimentação. Muitas pessoas acabam fazendo cursos presenciais em instituições que são até fora de suas cidades e por isso precisam viajar e se hospedar constantemente. Mesmo para aquelas pessoas cujas instituições ficam na mesma cidade, o deslocamento nas metrópoles pode acabar ficando mais custoso do que parece, na medida em que o tempo passa e o custo vai acumulando. Fora que normalmente também há a necessidade de alimentar-se nas proximidades da instituição. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque o seu custo mensal com o projeto da titulação vai acabar aumentando em razão desses fatores. Prepare-se para isso com antecedência, colocando na ponta do lápis quanto custará para ir e vir e se alimentar ao longo do curso. Não esqueça de variáveis como a possibilidade de fazer cursos totalmente ou pelo menos parcialmente online, bem como pesquisar instituições que, embora estejam em outros estados, possibilitam aulas de maior duração, mas com frequência menor de encontros, como aquelas que oferecem aulas quinzenais, o que acaba facilitando para as pessoas que querem fazer o curso em outro estado, porque diminui a frequência de viagens. Então isso é muito interessante. Algumas instituições, em vez de fazerem as aulas semanais, fazem as aulas quinzenais. Então, para quem quer fazer o curso em outra cidade ou até em outro estado, acaba facilitando muito, porque afinal de contas a frequência de viagens será drasticamente reduzida, cai pela metade, né? Muito bem. Qual é o próximo custo que nós precisamos ter em mente? É o custo com livros, materiais, inscrições e revisões. Aqui tem impressões também. Olha só. Não subestime o quanto você poderá gastar com livros e outros recursos acadêmicos ao longo do curso. A vida acadêmica envolve não só o estudo fechado e solitário, mas também traz uma vida social agitada para aqueles que querem participar dos diversos eventos acadêmicos, congressos, simpósios, seminários, debates, palestras, etc. O ideal é reservar uma parte do seu orçamento, né, caso você já tenha constituído família, do seu orçamento familiar, para esse tipo de intercorrência. Algo como R$ 300 por mês já é factível, podendo variar para mais ou para menos, a depender do apetite do pesquisador por participar de mais eventos ou de comprar livros para compor a própria biblioteca, né? Então tem quem vai cursando o mestrado e já vai adquirindo vários livros, porque
a pessoa às vezes quer, né, ter a própria biblioteca, mas tem outros que têm maior restrição ou também não fazem tanta questão disso, então dá para cursar bem o curso usando a biblioteca que a instituição disponibiliza. Isso é importante ver antes também, né, se é uma biblioteca satisfatória, e também utilizando material de internet, emprestando de amigos, professores, colegas, etc, etc. Então tudo isso dá para fazer para reduzir esses custos, mas alguma hora vai ter que despender alguma coisa, então é bom estar preparado para isso. Tem uma coisa que acontece muito em mestrado e doutorado, que é prestigiar o professor do curso ou algum outro professor da instituição ou até algum colega que esteja lançando livros. Então você vai acabar participando de lançamento de livros, de alguns eventos, e é sempre de bom tom apoiar o autor adquirindo um livro, entregando para ser autografado. Isso é algo muito bom. Então, vira e mexe, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, então é bom você já raciocinar com esse tipo de custo para não ser surpreendido. O importante, então, é não começar o curso sem ter isto em mente, pois pode causar uma surpresa desagradável depois. Um outro custo frequentemente subestimado, prestem atenção nisso, é o custo de revisão externa e impressão dos seus trabalhos, do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado. Veja, não subestime o custo de imprimir o seu TCC, a sua dissertação ou a sua tese. Não subestime isso. Imprimir várias vias, em boa qualidade e em capa dura ainda do seu trabalho. E é sempre assim, você precisa imprimir um número mínimo para os professores e para os arguidores, mas você também quer ter a sua. Às vezes você quer imprimir umas vias a mais para você presentear para um amigo próximo, né, para um familiar, né, para os seus filhos ou para os seus pais, para a namorada ou para o namorado, enfim, para o cônjuge. Então, você vai dar vontade de imprimir mais vias do que o mínimo necessário. E o mínimo necessário já fica caro, tá? Se você for imprimir aí utilizando uma boa qualidade, né, em várias vias em capa dura. Então, essa impressão pode custar para você, em uma só tacada, mais de R$ 1.500 de impressão. Então, para alguns isso pode parecer bastante, para outros pode não fazer a menor diferença, mas então é importante saber que existe esse custo. Então, você já raciocina com ele. Fora que, se houver a intenção, para quem tem possibilidade, contratar uma revisão externa que vai revisar toda a parte gramatical e de formatação dos seus trabalhos. Então pensa, depois que você conclui o trabalho, supondo que vá contratar essa revisão, ainda vai então despender com a revisão e despender com a impressão do trabalho. Isso pode ser bem significativo, né? Só para também dar uma ideia aí de custo para quem se interessar por fazer uma revisão profissional antes de entregar o trabalho, e eu recomendo que façam. Eu contratei uma revisão profissional que me custou uma média de R$18 por lauda revisada. E aí você já começa a ter noção, né, a depender do tamanho do seu trabalho, isso vai ficando maior ou vai ficando menor, né? Então, se você tem um trabalho com 100 laudas, você vai fazer 18 vezes 100, você vai ter o valor de revisão. Se for 200 laudas, 18 vezes 200 e assim sucessivamente. Então, esse é o investimento aí para revisão. Tem revisão que é mais cara que essa. Tem revisão que é muito mais barata que essa, tá? Então, mas essa era uma revisão que eu confiava e confio, né? Então, é importante você ter o seu revisor de confiança, digamos assim. Então, no meu caso, foi assim. Então, é bom vocês raciocinarem com essa noção de grandeza para que possam depois decidir se vão entregar o trabalho para uma revisão profissional ou não.
Então, raciocine com esse custo também. Bom, coloque todas essas despesas, como eu disse antes, na ponta do lápis. Converse com alunos veteranos sobre os custos que eles tiveram e se prepare com antecedência para não se endividar ou perder qualidade de trabalho na hora em que tais investimentos tenham de ser realizados. Às vezes, se você se prepara com antecedência, cria até uma poupança separada para isso, se isso fizer sentido aí para a sua realidade, é bom fazer, porque aí isso não fica pesado, não é algo que você precisa pagar em uma tacada só, né? Mapeie também tudo que possa diminuir seus custos, como o que a sua instituição oferece gratuitamente, uma boa biblioteca, seja física ou online, participação em bons eventos gratuitos, possibilidade de pegar materiais emprestados com colegas ou professores, etc, etc. Muito bem, agora vamos para um dos investimentos que talvez seja o mais importante, que é o investimento temporal. Quanto tempo você precisará investir, no mínimo, no seu mestrado, no seu doutorado, na sua especialização, enfim, na sua pós. Cursar a pós-graduação vai lhe tomar tempo. Isso não tem jeito. Existem sim várias técnicas e boas práticas para otimizar a produtividade acadêmica e conseguir conciliar a sua vida pessoal, o trabalho, os estudos. Mas, evidentemente, há um certo investimento de tempo que é inescapável. Você vai precisar fazer esse investimento. Quanto de tempo exatamente que você vai gastar vai depender muito do sistema adotado pela sua instituição. Tem algumas variáveis que vão influenciar. Há créditos, há disciplinas que serão mais exigentes em termos de leituras para você fazer de uma semana para outra. Então isso vai acabar te tomando mais tempo. Há créditos, há disciplinas que vão te exigir menos isso. Então isso também vai impactar bastante. Então, claro, o que a gente está falando aqui é variável, mas vamos ter algumas noções de grandeza para que pelo menos seja possível ter uma ideia de como é que vai ser essa vida durante o mestrado. Importante também você se consultar com os colegas veteranos para entender quanto de tempo que eles estão investindo e para entender essa diferença que eu falei entre cada crédito, porque a sua dedicação de tempo vai realmente ser muito impactada pelo estilo de cada professor das disciplinas que você tem lá disponíveis para serem escolhidas para você cursar. Então, você conversar com os colegas veteranos que já cursaram aquelas disciplinas é sempre uma excelente ideia para você entender como é que funciona toda a dinâmica. De modo geral, ao cursar a pós, você poderá se comprometer com cursar 2 créditos por semestre ou 1 crédito por semestre. Por hora, tenha em mente apenas que 1 crédito equivale a uma disciplina e normalmente tem duração de 1 semestre e é conduzido esse crédito por 1 ou mais professores responsáveis. Cada disciplina ou crédito cursado envolve um investimento de tempo. Vamos colocar aqui números para a gente conseguir raciocinar. É um investimento de cerca de 3 horas por semana nos cursos semanais, ou um período inteiro, como uma manhã, uma tarde inteira, se o curso funciona de forma quinzenal. Então, para alguém que está cursando 2 créditos ou 2 disciplinas por semestre, só aí já são 6 horas por semana de dedicação. E eu não estou falando de dedicação fora da instituição. Essas 6 horas por semana, eu estou me referindo só ao tempo que você vai gastar dentro da instituição de ensino tendo aula, né? Ou se for online, enfim, pela via online, mas tanto faz. Então esse é o seu investimento direto de tempo. Mas não pense que o mestrado ou o doutorado é você só ir na aula. Você se torna um mestre, você se torna um doutor sozinho, estudando por conta própria. Então, esses encontros são mais para direcionar a formação e para ter aquele debate de ideias. Os encontros semanais ou quinzenais
vão oxigenar o seu cérebro, vão te ajudar a fazer conexões, vão te colocar em contato com os outros colegas para vocês compartilharem impressões, né, sobre os textos que estão sendo estudados. Mas a maestria vem sozinho, no estudo fora. Então, a pós não é só ir lá na aula. É bom deixar isso muito bem claro. Isso me lembra também aquela frase do Goethe, que ele dizia: no silêncio se forja o talento. Isso é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Bom, então, como eu estou dizendo, fora isso, tem muitas atividades de estudo e leitura entre as aulas, além do estágio docente, que é outra coisa que o aluno, o mestrando, o doutorando, precisa fazer. Estágio docente, que é você acompanhar outro professor e começar a aprender a ser professor, né? Também precisa ter um investimento de tempo para redação, para elaboração de artigos, preparação de seminários. No mestrado e no doutorado a gente faz muito seminário, tem que apresentar temas. Normalmente na primeira aula são sorteados os temas que todo mundo vai apresentar ao longo do semestre. Desse modo, apenas para ter, de novo, uma noção de grandeza, é seguro raciocinar com um investimento de tempo de, no mínimo, 10 ou 12 horas semanais, sendo certo que tal tempo poderá variar para mais ou para menos nas semanas, conforme elas sejam mais tranquilas ou mais puxadas para o acadêmico em questão. Então, o que eu quero dizer com isso? Na semana que você vai apresentar o seu seminário, pode acreditar que você vai se ocupar muito mais da sua pós, porque afinal de contas você vai estar se preparando, né? Vai ter aquele nervosismo que é natural, você vai querer estudar o máximo possível para não fazer feio na hora que você for apresentar. Nas semanas normais, aí a sua dedicação vai ser menor, você vai ter que só ler os livros e os textos, na verdade, que estavam programados para aquela semana. Então, vai dar para encarar melhor isso. Pois bem, então, esses são os custos temporais. Qual é o próximo custo sobre o qual nós temos que falar? Um custo super relevante e que pouca gente pensa, que são os custos de oportunidade. Esses custos, eles são os seus investimentos por meio de renúncias. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, então alguma coisa você vai precisar renunciar. Então existe esse último tipo de custo que deve ser levado em consideração, que são os custos de oportunidade. Em economia, e esse conceito vem das ciências econômicas, nós dizemos que um custo de oportunidade é aquilo que você teve de renunciar para obter aquilo que você escolheu obter. Em outras palavras, é o que as pessoas conhecem por aquele ditado: cada escolha, uma renúncia. O ditado cada escolha, uma renúncia, ele reflete os custos de oportunidade. Ao cursar uma pós-graduação, será necessário fazer várias renúncias. Já te aviso de antemão. Isso pode envolver reduzir o seu tempo de lazer, ocasionalmente até sacrificar o tempo com amigos, com familiares, com entes queridos, ou até diminuir o tempo trabalhando no seu escritório, na sua atividade, na sua empresa que você trabalhe, para conseguir dar conta das atividades acadêmicas. Então veja que você não renuncia só lazer ou entes queridos, você também vai ter que renunciar tempo na sua atividade profissional para você conseguir encaixar agora na sua vida acadêmica. É importante entender que esse tipo de sacrifício ele vai ter que ser feito. É possível nós minimizarmos bastante isso se a gente conseguir ser objetivo nos nossos estudos e seguir as melhores práticas de produtividade. Então, continue acompanhando aqui essas aulas, os encontros, porque nós vamos compartilhar muita coisa boa aí. Mas como eu disse, tem um mínimo que é inescapável. Quais são formas interessantes para você começar a ter uma noção mais concreta de qual é o seu custo de oportunidade?
A primeira dica que eu dou é: bloqueie a sua agenda. Mesmo se você não entrou no mestrado ainda, comece a imaginar você no mestrado. Ou, se for doutorado, especialização, o que seja o apropriado para você. Mas comece a imaginar isso. Comece a imaginar os créditos bloqueados na sua agenda. Aquelas 2 ocasiões na semana em que você vai ter que participar das aulas na instituição. Uma vez tendo estimado quanto tempo você vai gastar, entre no seu aplicativo de agenda, no seu calendário e bloqueie 10 a 12 horas na sua semana, nos horários que lhe pareçam serem os horários adequados, que você vai parar para estudar e etc. Quando você bloquear a sua agenda desse jeito, você vai ter uma sensação muito concreta de o que você está renunciando. Seja, vamos dizer, a sua corridinha de manhã, ou mais horas de sono que você vai ter que renunciar, você vai ter que dormir menos para conseguir encaixar, ou um tempo de relaxamento no final da noite, ou curtir o seu horário de almoço. Enfim, você estará renunciando àquilo que você fazia antes de ter bloqueado aquele horário. O que estava lá antes de você bloquear é o que você está renunciando, fatalmente, né? Ou o que você fazia antes com aquele tempo. A segunda forma de você ter uma noção muito concreta do custo de oportunidade é, eu repito essa dica, conversando com quem se titulou antes de você ou com colegas veteranos. E aí você faz um exercício de empatia e aí você vai conseguir chegar em uma conclusão mais aproximada, mais concreta de como é que aquilo vai se refletir em você. E finalmente, a terceira forma é uma dica de ouro. Para quem acompanhou até o final, vai agora uma dica de ouro. Se depois de ter escutado todos esses pontos e sopesado esses pontos da forma como nós conversamos, você ainda está com dúvidas sobre se vai valer a pena ou não você cursar, então, se você ainda está com esse tipo de dúvida, existe algo simples e poderoso que você deve fazer e que dará concretude máxima para a sua decisão, que é a seguinte: participar do curso que você deseja como ouvinte. O ouvinte, ele é alguém que, ainda sem ter vínculo formal com a instituição, assiste e participa das aulas de um curso ou crédito, com autorização do professor responsável, para verificar a dinâmica das atividades, entender como funciona e começar a ganhar visibilidade perante aquela instituição, perante o professor, perante os colegas. Então o ouvinte é alguém que chega e começa a assistir às aulas mesmo sem ser um aluno regular. Isso é muito comum em todas as faculdades pelas quais eu passei e nas pós que eu fiz também, sempre tinha pessoas participando como ouvintes. Então o ouvinte não paga para participar, só tem que ter a anuência do professor, né? Essa é a prática do que se aplica hoje. Bem, o que o ouvinte precisará fazer depende muito de professor para professor. Então, tem aqueles professores que exigem do ouvinte tudo o que está sendo exigido dos alunos regulares. Mas tem outros professores que permitem aos ouvintes realmente só assistir às aulas sem ter maiores responsabilidades. É importante, porém, que o ouvinte tente ter a experiência mais próxima possível dos alunos regulares, caso ele esteja sendo ouvinte, para saber se ele terá interesse e possibilidade de cursar o mestrado. Então, é comum que a experiência como ouvinte acabe fazendo a pessoa se encantar de vez com o curso ou faça a pessoa perceber de forma mais clara que aquilo não é para ela ou que aquele não é o momento. Uma outra oportunidade, é importante falar, para o ouvinte, para você que vai ser ouvinte, é essa oportunidade de ter contato direto com os alunos regulares do curso e ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas administrativas com eles, como quais são os custos, se as mensalidades elas aumentam no meio do curso e se elas aumentam em qual proporção, se aumentam muito, porque às vezes isso é uma surpresa também. Também dá para perguntar para os alunos regulares
se há vantagens ou desvantagens não previstas, se alguma coisa surpreendeu eles depois que eles entraram, se eles têm alguma coisa para compartilhar com você que ainda não entrou, quais são os melhores créditos. É muito legal trocar ideia com quem já cursou os créditos para saber se, olha, esse crédito vale a pena, não vale a pena, é melhor, é pior, como é que é o professor, qual que é a dinâmica, qual é o nível de exigência, quando são as aulas. Então tudo isso é muito valioso para a sua preparação e você pode fazer isso sendo ouvinte e conversando com os alunos regulares. Então antes mesmo de você ter ingressado, você como aluno regular, no mestrado ou no doutorado. De qualquer modo, é uma experiência fundamental, vale muito a pena ter, faz parte aí do caminho das pedras para a sua pós-graduação, sobretudo a estrito sensu, e nós faremos outros encontros, outros vídeos sobre esse assunto também. Bem, meus caros, então esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que agora esteja mais claro quais são os custos envolvidos, não só os custos financeiros, mas os custos de todo o tipo, né? Temporal, logístico, e os custos de oportunidade, etc. Espero que isso contribua para a formação de cada um e, como sempre, e digo sempre com grande sinceridade, desejo muito sucesso na trajetória de cada um de vocês, que vocês alcancem seus objetivos e continue acompanhando aqui o conteúdo, os vídeos, curta aqui este vídeo também, inscreva-se no canal, compartilhe e assim você apoia a produção de conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima.